O assunto da semana 4 é delineamento inteiramente casualizado. Primeira pergunta que vocês devem estar fazendo, o que é delineamento? Existem 3 delineamentos. Delineamento inteiramente casualizado, delineamento blocos casualizados, delineamento quadrado latino. Delineamento, essa palavra aqui, tem um sentido de delinear, de desenhar. Então, o delineamento é o desenho, é como que o experimento foi montado. Na verdade, não tem a ver só com sorteio. São 4 itens que você precisa saber de cada um deles. Primeiro, as características de cada um. Segundo, como é o sorteio em cada um. Terceiro, como que é o modelo estatístico. E quarto, como faz a análise de variância. Vamos ver para o primeiro, delineamento inteiramente casualizado. Primeiro, as características. É o delineamento mais simples de ser planejado, instalado, conduzido e analisado. O problema é que toda a variabilidade que acontecer nos dados que você coleta vai para o erro experimental, tirando o efeito dos tratamentos. Quer dizer, no delineamento inteiramente casualizado, você estuda o efeito provocado pelos tratamentos e o resto, todo o resto vai para o erro experimental. Então, aquele resíduo lá, agora nós estamos chamando de erro experimental. Por isto, ele exige condições homogêneas na área experimental, do material a ser utilizado e do pessoal envolvido. Quer dizer, para você usar o delineamento inteiramente casualizado, tem que estar tudo homogêneo. Não é igual, não. Homogêneo. Ele é utilizado em laboratórios, em estufas, e algumas casas de vegetação que sejam bem organizadas, bem homogêneas. No campo, vai ser difícil você encontrar um dique. Então, se você tiver uma condição, aqui na aula, ou depois, no TCC, ou na pós-graduação, ou na iniciação científica, na pós-graduação, tiver que escolher um delineamento, primeiro que você olha o delineamento do dique, o dique. Será que pode ser o dique? Vamos ver. As condições são todas homogêneas, do material que você vai usar, do local, das pessoas que vão trabalhar, ou você vai usar colegas, como é que é? Não, tudo homogêneo. Então pode usar o dique. Fora disso, não tem jeito. Como que é feito o sorteio? Vocês já sabem. Aliás, o sorteio que deu o nome ao delineamento. Inteiramente ao acaso. Como é tudo homogêneo, pensa. Você está numa sala, é tudo homogêneo, qualquer tratamento pode ficar em qualquer posição. Numa estufa, qualquer vaso pode ficar em qualquer parte da bancada. No laboratório, qualquer parcela, qualquer amostra pode ser processada em qualquer ordem. Aí você fala, mas então não precisa sortear. Se é tudo, não é tudo igual, é tudo homogêneo. Ainda existem algumas pequenas variações, por isso que tem que ter o sorteio. Se mesmo no laboratório você não fizer sorteio, não tem como o estatístico fazer análise dos seus dados. Ele não sabe qual a distribuição de probabilidade que vai estar associada aos seus dados. Um macetezinho, croquis, como é que você faz? Digamos que você tivesse 5 tratamentos, 4 repetições. Então, você faz um retângulo, desenha 5 vezes 4, desenha 20 retângulozinhos dentro. Aí você coloca os tratamentos aí dentro, sorteados, misturados. Não é na primeira linha, segunda linha, depois na terceira, não. Em todos os 20. Qualquer um pode cair em qualquer um dos 20 locais. Não tem nada escrito fora do croquis, nem aqui em cima nas colunas, nem nas linhas. Só vai o tratamento, a designação do tratamento dentro do croquis. Não precisa anotar a repetição. Às vezes, no experimento lá na estufa, tem os vasos, a pessoa anota na etiqueta. Tratamento A, primeira repetição. Tratamento A, segunda repetição. Na montagem do experimento é legal. No croquis não precisa. Modelo estatístico. Cada dado que você coleta, a gente supõe coisas que estão fazendo esse dado acontecer. Esse é um modelo estatístico. É uma equação matemática, só que nós chamamos de modelo estatístico porque ela tem uma variável aleatória. O YJ é o dado que você coleta. Então, o YJ você conhece. Tem 2 índices, porque eu tenho tratamentos diferentes, repetições diferentes. Por exemplo, se eu tenho o I, tratamento são 5, e o J, de 1 até 4, são 4, eu vou ter 20 dados. Cada dado é um YJ. Então, esse valor você conhece. O resto aqui do lado direito, nós não conhecemos nenhum desses parâmetros. Esse primeiro aí, que é o Mi, ele representa uma constante. Veja que ele não tem índice. Então, ele não provoca variabilidade. É o mesmo valor
para todos os dados, como se fosse um valor inicial. Já o tal é o que te interessa, o tal é o efeito de cada tratamento. Ele tem um índice, porque eles, se forem 5 tratamentos, esse I vai de 1 até 5. Então, cada hora é um tratamento que está influenciando na parcela. Eu quero ver se os taus são diferentes ou se são iguais. Se os taus forem iguais, não existe diferença entre os efeitos dos tratamentos. E assim por diante. E esse E e J é a nossa variável aleatória, é o nosso erro experimental, é onde que vai ficar o resíduo. Tudo que não for tratamento vai para o erro IJ. Se você errou na quantidade de água, deixou variar a temperatura, essa influência no seu dado vai lá para o erro. Então, eu estou admitindo que cada dado sofre o efeito de um valor inicial, que é constante, tudo bem, não varia, sofre o efeito do tratamento, que pode ser para mais ou para menos, sofre o efeito do erro, que pode ser para mais ou para menos. Imagine que eu tenha 5 tratamentos, 4 repetições, vou organizar os dados aqui. Não é o croquis, não, já é o croquis organizado. Cada retângulo desse é uma parcela. Em cada parcela eu tenho uma equação. Então, eu tenho 20 equações. Cada dado seu é uma equação. Então, a primeira aqui, ó, primeiro dado, YA1, tratamento A na primeira repetição. O efeito é constante, o tratamento A, o erro A na primeira parcela. O de baixo aqui é tratamento A também, A2. Só que é a segunda repetição. Efeito de tratamento A, segundo o erro experimental, que é diferente daquele lá. Aqui do lado, YB1, já é o tratamento B. Então, B na primeira repetição, a constante, o efeito de tratamento B agora, e o erro nessa parcela. Para o estatístico, ele vê os seus dados como um conjunto, um sistema de equações. Um sistema de equações lineares. O estatístico, que ele aprende a resolver esse sistema de equações. Ele tem que descobrir essas incógnitas. A primeira coisa que o estatístico faz, então, é a análise de variância. A análise de variância vocês já sabem. Quando for o DIC, a primeira coluna é tratamento de erro. É isso que você precisa saber. Opa, apareceu uma coisa diferente na última coluna. Valor P. O que é valor P? O valor P está aqui no lugar do F tabelado. Isso aqui é para você não precisar de olhar, consultar a tabela. Então, eu vou falar daqui um pouco o que é esse valor P, tá? Você vai bater o olho no valor P e vai saber se o F calculado é significativo ou não. Por que a análise de variância é desse jeito? Por causa do modelo. Você não precisa saber isso, mas eu vou ilustrar para você de onde que vem essa análise de variância. O seu modelo é esse, correto? Vamos admitir que você aceitou isso. Então, se você pegar os seus dados, eles são variáveis, e calcular a variação dele, você vai achar o SQ total. A constante, como ela não é variável, um número é o mesmo valor para todos, ela não provoca variabilidade, então ela não aparece na análise de variância, porque ela não provoca variabilidade. Mas os tratamentos são tratamentos que podem ser diferentes, podem ter efeitos diferentes. Então, os tratamentos provocam variabilidade e é o que eu quero conhecer, por isso que ele fica em primeiro lugar. E a outra coisa do modelo são as outras variações que não me interessam, que eu nem queria que acontecesse, mas sempre acontece, é o erro experimental. Então, toda análise de variância está amarrada ao modelo. Se eu modificar o sorteio, é outra análise de variância. Para usar o SysVar, quando vocês receberem um exemplo, esse aí é o famoso exemplo das mudas de café em diferentes substratos, vocês já decoraram. Olha o que você precisa saber no exemplo. Localizar qual que é o fator, substratos. Qual que é a variável, resposta, altura das mudas. Qual que é o delineamento, inteiramente casualizado. Achou isso no seu exemplo, você já consegue montar, criar o arquivo para fazer a análise. Qual o delineamento, para você lembrar como é que é a análise de variância, qual o fator ou tratamentos e qual a variável resposta. Aqui eu peguei os dados desse exemplo. Como que você vai digitar? Você vai criar no computador, você pode imaginar você criando no computador uma tabela que tem linhas e colunas. Cada coluna é uma coisa, cada linha é um dado. Vou mostrar aqui como ficaria isso no SysVar. Só 3 colunas. Cada linha um dado. Olha lá o primeiro dado. 24 centímetros. Lembra a altura média das duas mudas? 24. Coloquei aqui na coluna chamada altura. Então, essa coluna aqui é a coluna que você digita o valor da variável resposta. Esse 24 foi provocado ou foi devido ao tratamento B. Você coloca na segunda coluna. Aqui o título é substrato, vai ser o B. E esse B tem outros aqui para frente, então você tem que marcar qual repetição. Como esse aqui é o primeiro, eu vou chamar de primeira repetição.
Então, eu tenho 24, substrato B, primeira repetição. Com isso, se você der essas informações para todos os dados do computador, ele faz a análise que você quiser. Então, tem que especificar. Olha para você ver o segundo aqui, ó. 17,5, está aqui na altura. Qual o substrato? C. Qual a repetição? Primeira vez que aparece. Esse B30 aqui, o último aqui, ó. Está aqui, ó, B30. 30 centímetros na altura. Substrato B, segunda repetição, porque isso aqui foi o primeiro, esse já é o segundo, senão mistura. Acabou de digitar, confere, vai para a segunda parte, pede análise, já sai o resultado. Na análise, são 4 perguntas que ele te faz. Pergunta, a primeira é, qual o delineamento? Aí você vai falar que é o DIC, vai sair só tratamentos e erro. A segunda pergunta, qual o teste que você quer para comparar as médias? Você pode, tem vários testes lá, você escolhe. Eu escolhi o Tukey, já sai aqui o Tukey pronto, ó. DMS, as médias. Terceira pergunta, qual que é a variável resposta? Ele não sabe que tem as variáveis lá, altura, substrato e repetição, pelo nome ele não sabe, você tem que falar, olha, variável resposta, você marca altura, aí sai aqui em cima, variável analisada, altura. Já sai o F calculado, não sai o asterisco não, porque ele não sabe colocar, e sai a última coluna. Esse software escreve PR maior que FC, esquece isso aqui, leia aqui valor P, valor de probabilidade. Isso aqui é uma probabilidade, é uma área sobre a curva. Só de bater o olho lá, eu sei se isso aqui vai receber um asterisco ou não. Vou explicar mais para frente. Mas olha bem, sai pronto, o que você vai ter que fazer? Pegar isso aqui e criar a tabela do relatório final. A tabela 1 da análise de variância. Aí você vai precisar de saber se foi significativo ou não para colocar o asterisco. Vamos ver como é que faz. E só da parte de cima da análise de variância. Que você já sabe fazer na mão. Então, você pode pegar o seu e fazer para ver se bate. Aí você vai ter que pegar, olhando aqui no rascunho, a saída do computador para nós é um rascunho. Essa aqui, bonitinha, cheia de normas, aqui é a tabela do relatório. Nas somas de quadrado, aqui saem todas as casas que o computador tem na memória, ou que cabe aqui, na verdade. Só que você não vai colocar todas, você não vai copiar, você vai aproximar. Como os dados originais tinham uma decimal, você vai trazer para cá com 2, na soma de quadrado e quadrado médio. O F calculado, geralmente com 2 casas, 1543. Coloquei o asterisco, quer dizer que é significativo. Como é que eu sei? O valor P você copia do jeito que está lá. Ó. Só que você escreve valor P. Aqui saiu um maiúsculo, mas a gente escreve minúsculo, valor P minúsculo. Essa é a tabela 1, da análise de variância do relatório. Agora a tabela 2, você pega a parte das médias. Você já viu que é o teste Tukey, já anotei aqui que é o teste Tukey. Coloco as médias não nessa ordem, é na ordem original que vem no enunciado. Coloco as médias, pego as letras e trago para cá. Só que o Sysvar, ele não usa as letras do alfabeto, ele coloca a letra A como se fosse um índice, A1, A2, A3, A4. O A2, você pega o maior índice, aqui tem A1 e A2, o maior é A2, maior índice. E quando o maior índice é da letra A, tá vendo aqui? Ó, A. Depois, o logo anterior é o A1, você dá a letra B, e assim por diante. Então, se tivesse A1, A2, A3, o A3 seria A, o A2B, o A1C. Agora você vai escrever esse resultado aqui dessa tabela. Para terminar o relatório, você tem a tabela 1 da análise de variância, tem a tabela 2, que é a tabela de médias, vem o resultado. Você vai escrever o que você está vendo aqui na tabela de médias. Vamos falar do valor P. Como é que você sabe, olhando no valor P, se o teste F foi significativo ou não? Veja bem, o valor P é uma probabilidade. Não estou vendo se ele é significativo, não é ele. Estou vendo se o F calculado... Sempre eu estou vendo se o calculado é significativo. A base, a referência é o teórico. Então, o valor P é o teórico. Só que você não vai comparar o valor P com o F calculado. O valor P você vai comparar com o alfa que está na sua cabeça. E colocaram na sua cabeça. Nós combinamos nesse curso, nós vamos fazer tudo a 100%. Então, você vê se o seu valor P é menor do que o alfa. Se o valor P que o computador colocou lá for menor que o alfa, por exemplo, menor que 5%, o teste é significativo a 5%. No caso nosso, deu 0,0000. Então, você pega aquele valor lá, só que ele está em decimal, não está em porcentagem. Você multiplica ele por 100. 0 vezes 100 vai dar 0 mesmo. Vamos ver se eu tenho isso aqui. Tem um F, não sei se é significativo. Eu vou pegar o valor P, que é isso aqui, e multiplicar por 100. Multiplicar por 100 é andar com essa vírgula aqui 2 casas para lá. Então, se eu andar 2 casas para lá, vai continuar sendo 0, olha. Multiplicar ele por 100 para passar para porcentagem, continua sendo
0,00, só que agora em por cento. Então, vou comparar esse 0,00% com o 5. Cadê o 5? Não está aqui, mas está na minha cabeça. Nós estamos fazendo tudo a 5%. Como o valor P, 0, é menor que 5, esse teste é significativo. Como o valor P é menor que 5, teste significativo a 5%. Vamos pegar um outro exemplo. Olha meu F calculado, deu 2,253. Esse F, o valor P dele é 0,0932. Quero ver se é significativo ou não. Multiplico por 100. Vai dar 9,32%. Confere? Andando com a vírgula duas casas, 9,32. Valor P, 9,32. É maior do que o que está na minha cabeça. Quando o valor P for maior do que o alfa, maior ou igual a alfa, teste não significativo. Então, se o valor P for menor do que alfa, teste significativo. Se o valor P for maior ou igual a alfa, teste não significativo. Então, um macete que eu uso é o seguinte, eu lembro do zero. Quando o valor P é zero, eu sei que o F é significativo. Ora, 0,00% é menor que 5. Então, eu lembro, sempre que for menor, o valor P for menor do que 5%, significativo. Se for maior ou igual, não significativo. Como o valor P é maior que 5%, teste não significativo a 5%.